De fato, o Senhor é bom. Eu quero aquele sonzinho de fundo, viu? E eu tô achando esse som meu, minha voz tá meio diferenciada, tá grossa. Eu acho que tá faltando um médio aí, que tá muito grosso. Minha voz não é voz grossona assim, não. De fato, Deus tem operado, né, maravilhas. Deus nos dá livramentos sem que a gente perceba que Deus está nos livrando. Hoje eu fui para uma consulta na oftalmologista, né? E ela confirmou que realmente foi um derrame ocular e que eu dei muita sorte não ter sido um derrame na cabeça, porque foi um pico de pressão tão alto que rompeu microvasos no meu globo ocular. E muitas vezes acontece romper na cabeça, né? Quando rompe na cabeça, aí é problema. E eu não percebi o livramento que Deus me deu, até que a apóstola olhou para mim, por que esse olho está desse jeito? Quando eu fui olhar no espelho, estava aquela mancha enorme, vermelha, ainda está em recuperação, mas é Deus que nos guarda, né? Então nós passamos por dificuldades, por adversidades, mas sabemos que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Então, estamos vivos e somente os vivos louvam ao Senhor, né? Então, precisamos cuidar mais da nossa saúde. A gente se preocupa com tantas coisas, né? E a gente precisa se preocupar também com nós mesmos. Então, cuidar de gente não é fácil. A gente, às vezes, compra a briga dos outros, se preocupa com os outros e esquece de se preocupar com nós mesmos. Então, é uma lição que Deus dá para a gente. Amém? Mas bendito seja o nome do Senhor. Quero falar nesta noite sobre vida espiritual cristã. E para a nossa vivência aqui neste mundo, Paulo chega a chamar esse mundo de mundo tenebroso. Quando ele fala lá em Efésios sobre as armaduras de Deus, ele fala sobre esse mundo tenebroso. E não tem como nós permanecermos ou vivermos de forma cristã, uma forma espiritual cristã nesse mundo, se nós não observarmos os ensinamentos da palavra. E eu vou dizer para os amados irmãos, observar os ensinamentos é até fácil, viver ele é uma outra história. Ouvir, muita gente ouve, mas na hora da prática é que é o grande problema. Jesus, quando ele ensina na sua palavra, ele traz ensinamentos que vai de encontro à natureza humana. Imagine você orar por aqueles que te perseguem. Você tem um chefe, um encarregado, um supervisor que pega no seu pé. Se dependesse dele, já tinha lhe demitido. E você precisa orar por ele. Colocar a família dele nos pés do Senhor, colocar a vida dele nos pés do Senhor. Deus abençoe este homem, transforme esse homem. Deus, que a mão do Senhor esteja sobre ele. Orar por essa pessoa que lhe persegue. E às vezes orar por alguém que nos persegue não é tão difícil quanto amar os seus inimigos. Não é fácil orar por quem nos persegue e ainda amar os seus inimigos. Um outro ensinamento difícil que o Senhor traz para nós é a respeito daquelas pessoas que se intitulam nosso inimigo, e Jesus diz, se ele quer que você caminhe uma milha, caminhe duas. E ele traz ensinamentos que vai de encontro mesmo à nossa natureza. E uma vida espiritual cristã requer observar os ensinamentos, mas viver esses ensinamentos. E a falta da vivência desses ensinamentos tem comprometido muitas vezes a imagem da igreja de Jesus aqui na terra. A mídia a todo tempo fica buscando alguém que seja de uma denominação chamada cristã, para botar lá na mídia algo de errado que aconteceu, parecendo que só acontece coisa errada no seio da igreja. Mas de fato não era para acontecer, mas acontece. O joio e o trigo estão juntos o tempo todo. Mas nós precisamos não apenas observar os ensinamentos, mas precisamos viver ele. E não há, queridos, a mínima possibilidade
de ter uma vida verdadeiramente cristã, sem o que todos nós já sabemos, já ouvimos falar, já falamos também e já ensinamos também, que é o nascer de novo. E esse nascer de novo, todo mundo já sabe, mas eu preciso falar várias vezes, e quando a gente ouve muito, a gente acaba falando também muito sobre isso, e acaba internalizando em nós essa necessidade do nascer de novo. E segundo o que está escrito no Evangelho contado por João capítulo 1, versículo 12 e 13, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nascer de novo, queridos, é nascer da vontade de Deus. É entender que você é filho de Deus. Quando nós internalizamos isso, nós começamos a observar a vida de Jesus. Quando nós observamos a vida de Jesus, nós temos que andar como ele andou. E esses versículos, eles nos reportam isso, a nós entendermos que como filho de Deus, devemos ter as características do nosso Pai. Quando nós vamos visitar algum recém-nascido, a gente procura uma semelhança daquela criança, ou com o pai ou com a mãe, e as mães ficam meio chateadas quando a gente diz assim: é a cara do pai. A mãe carregou a criança durante 9 meses, foi enjoo, foi difícil o 9º mês, para dormir é uma luta, e a criança fica brigando na barriga, um empurrão para lá, para cá, e quando nasce a criança, alguém diz assim: é a cara do pai. E quando vai crescendo, e quando começa a falar, ao invés de falar mamãe, diz papai. Nasce, a mãe olha assim: mas que menino é esse? Eu cuidando desse menino o tempo todo, ao invés de falar mamãe, fala primeiro papai. Então, carregamos o DNA dos nossos pais. Nós precisamos entender que nós precisamos carregar o DNA de Deus, a semente de Deus está em nós. E essa semente, a Bíblia diz: quem tem a semente de Deus em nós, quem tem essa semente não peca, ou não vive em uma vida de pecado. No livro de 1ª a 2ª João, não me recordo bem, diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, esse se quer dizer é um acidente, se pecar, tem um advogado que intercede por vós junto ao Pai. Esse nascer de novo é nascer da vontade de Deus, é entender que quando nós nascemos de Deus, nós temos uma outra característica, e nós começamos a entender que a palavra de Deus, como Paulo diz, foi enxertada em nós. Nós não tínhamos, nós não conhecíamos, mas passamos a viver, passamos a conhecer, e esse enxerto da palavra em nós traz uma nova característica. Aí Paulo diz: olha, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, porque nós somos agora diferentes. Então uma vida verdadeiramente cristã, ela não consegue ser de fato cristã se nós não nascermos da vontade de Deus. É internalizar que somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós temos essa característica de Deus. E se nós entendermos isso, queridos, todas as vezes em que vier uma sugestão do inimigo, nós vamos fazer como Jesus fez com Pedro: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. E a Bíblia nos fala que nós devemos vigiar e orar para nós não entrarmos em tentação. Tentados nós somos. O inimigo vai sempre tentar, mas nós não podemos entrar no jogo do inimigo, porque nós temos as características de Deus em nós. Quem nasce da vontade de Deus tem o prazer de fazer a sua vontade. Quem nasce da vontade de Deus está tentando a todo tempo estar no centro da vontade de Deus. Há muito tempo eu li um livro, eu emprestei a alguém, esse alguém que, se porventura está aqui, por favor me devolva esse livro. Eu emprestei a tantas pessoas. O título desse livro, se eu não estiver equivocado, diz: no seu lugar, né? Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Não, é em seus passos. O que faria Jesus? O que você vai fazer? Se fosse Jesus, o que Jesus faria?
Eu emprestei esse livro a alguém, deve estar aqui, por favor me devolva, que faz tanto tempo que eu já esqueci até o título do livro. É Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Talvez alguém aqui saiba na mão de quem é que está, por favor, né? Fala essa pessoa que está. Olha, o apóstolo falou lá desse livro. É um livro que fala algo muito interessante. Algo acontece no ano de 1800 e alguma coisa, e é algo tremendo que acontece ali, porque são pessoas influentes na sociedade, pessoas que têm negócio, que dependem daquilo, mas o negócio que aquela pessoa tinha, que lhe dava fonte de renda, aquilo ali, se Jesus estivesse, se ele fosse Jesus, não estaria fazendo aquilo, não estaria vendendo aquilo, o comércio dele não seria aquilo, mas e agora eu vivo disso? Aquilo foi tomando forma na igreja e começou a ter vamos chamar de uns conflitos na igreja, conflitos de interesses, porque aquilo ali, aquele novo ensinamento, aquele desafio que o pastor trouxe para a igreja, era um desafio que ia mexer na estrutura de muita gente. Em seus passos, o que faria Jesus? Faz com que as pessoas refletissem, e se Jesus tivesse que tomar essa decisão, o que é que ele faria? Em determinado lugar que eu vou, será que Jesus iria? Em determinadas vestes que eu uso, será que Jesus usaria? Esse vocabulário que eu uso, Jesus usaria esse vocabulário? Então nós precisamos entender que uma vida espiritual cristã envolve muitos detalhes para que as pessoas vejam o brilho do Senhor na nossa vida. O que Jesus falava, queridos, atraía as pessoas. Jesus tinha o poder de atrair as pessoas, porque ninguém falava como ele, com a autoridade que ele falava. Ele tinha algo que atraía as pessoas, e esse algo era a presença do Espírito Santo. Quando você está com alguém de Deus, alguém cheio de Deus, você tem o prazer de estar perto dessa pessoa. Você tem o prazer de conversar com essas pessoas, porque essa pessoa emana o cheiro da glória de Deus, o cheiro da graça de Deus. Quantas pessoas ficam presas em algum vídeo, quando alguém manda uma mensagem, alguém fala uma mensagem, alguém que você percebe que está cheio de Deus, você não consegue parar de assistir aquele vídeo, você assiste até 2, 3 vezes, porque aquela pessoa está cheia de Deus. E aqueles que nasceram não foi do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Precisamos entender isso. Nós nascemos de Deus, porque as coisas velhas já passaram, e agora está fazendo tudo novo. É um novo homem, é uma nova mulher, um novo jovem. São novos comportamentos, novos gostos, novos vocabulários, novas atitudes, tudo novo. E quando nós entendemos isso, alguém que nos conhece há tanto tempo chega para você e diz: fulano, fulana, como você mudou. Não existe novo nascimento sem uma transformação. Não existe novo nascimento sem uma mudança de conduta, sem uma mudança no nosso jeito de ver a vida. E esse nascer de novo é necessário na vida daquele que quer ter uma vida verdadeiramente cristã. Os nossos amigos aí fora, eles precisam ser atraídos por essa mudança, atraídos pela presença de Deus na sua vida. A sua vizinha tem que querer vir na sua igreja, porque alguma coisa acontece na sua vida nessa igreja. Então a vizinha: olha, vizinha, quando tiver culto lá, me chame que eu vou. O seu amigo jovem diz: quando tiver culto na sua igreja, você me chama que eu vou. Desperta uma curiosidade de saber o que é que está acontecendo nessa igreja. Então Deus quer fazer um avivamento tal nessa igreja, na sua vida. Começa na sua vida, que vai atrair outras pessoas. E para isso acontecer, nós precisamos de mudar alguns comportamentos. Precisamos mudar de alguma forma para que as pessoas vejam o brilho de Deus na nossa vida. E sinto esse interesse quando as pessoas tinham, quando sabiam onde Jesus estava, juntava a multidão. E ele não começava fazendo milagres, ele começava falando alguma coisa. E quando ele começava a falar, aí atraía as pessoas, aí vinha o aleijado, vinha as pessoas doentes e ele começava a curar. Mas tudo começava quando ele ensinava as pessoas sobre o reino de Deus. Então nós precisamos ter o reino de Deus para falar às pessoas o que é esse reino. E vale lembrar que reino é domínio.
Precisamos estar no domínio de Deus. Deus domina a minha vida. Toma o controle da minha vida. Quando fala de reino, fala de governo. Que Deus governe a nossa vida, que Deus conduza a nossa vida de tal forma que as pessoas olhem para nós e queiram estar onde nós estamos, queiram falar como a gente fala, agir como a gente age, porque vê que a gente age de forma diferente, porque o fruto do Espírito já está em nós. É esse fruto do Espírito que faz com que nós tenhamos comportamentos totalmente diferenciados dos demais. Vivemos num tempo de tanto oba-oba, tanto mimimi, tantas coisas, e o Evangelho é algo tão simples. Nós às vezes, Thales diz que a gente é que complica tudo. Na verdade, as nossas axiologias quer ser mais sábia do que a palavra, quer colocar a palavra de Deus, enquadrar a palavra de Deus no nosso jeito de ser. Na verdade, é o nosso jeito que tem que ser enquadrado segundo a palavra. Não é o que eu quero, é o que Deus quer. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz que é. A Bíblia diz o que ela quer dizer. Ela não diz o que eu gostaria que ela dissesse, ela diz o que ela quer dizer, e ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Então quem nasce da vontade de Deus tem o prazer de fazer a sua vontade. Tem o prazer de fato e de verdade. Essa é a condição de ver o reino de Deus, descrito no livro de João, capítulo 3, versículo 3. A Bíblia nos fala: quem não nascer de novo, não pode. Há um impedimento, não pode ver o reino de Deus. É um impedimento, quem não nascer de novo. Não é vir para a igreja, meu evangelista, não é estar na igreja, não é tocar bateria, não é ter uma voz bonita, é nascer de novo. Não pode, é um impedimento, não pode. Assim como você, eu também sou falho. E a minha oração de todos os dias: Deus, me ajude a nascer de novo da água e do Espírito. Eu não sei se nasce mais de uma vez, mas eu peço todos os dias para eu nascer de novo. O nascimento físico a gente sabe que é só uma vez, mas eu não sei se a gente pode nascer de novo da água e do Espírito várias vezes. O que eu sei é que eu peço ao Senhor todos os dias pela manhã: Senhor, me ajude, eu preciso nascer de novo. Eu digo: Deus, porque eu sei que se eu nascer de novo, vai brotar em mim o fruto do teu Espírito. O fruto do Espírito só vai brotar em quem nasce de novo. Porque o Espírito de Deus é santo, não vai habitar em qualquer lugar, vai habitar em quem é santo, em quem nasceu de novo. E esse que nasceu de novo, nasceu de Deus. E 1 João diz: vós sois de Deus, filhinhos, vós sois filhos de Deus, sois mesmo, você é filho de Deus. Então uma vida verdadeiramente cristã é necessário nascer de novo. É necessário ter uma vida regada pela palavra, pela ação do Espírito. E aí o fruto do Espírito vai entrar em nós, vai brotar de nós, e as pessoas vão ver que o seu comportamento é diferenciado. Ei, você nasceu para ser diferenciado. Você é diferenciada. Lá no condomínio, lá na sua vizinhança, onde você vai, onde você trabalha, na sua diversão, todo mundo precisa se divertir, lazer, todo mundo precisa, até no seu lazer você é diferenciado. Você não é daquele que diz: que tem, não tem nada não. Você vai: eu sou embasado pela palavra. A palavra está enxertada em cada um de nós. Então nem sempre você vai precisar ler o que está escrito. Sabe por quê? Porque a palavra já está enxertada, está dentro de você. Então você já sabe. Nós já sabemos. Nós já sabemos. Muitas vezes você não precisa que alguém vá dizer o versículo por versículo, porque em um todo a palavra já está enxertada em nós. Já está fazendo parte do seu DNA. Aleluia. Ninguém terá uma vida verdadeiramente cristã sem um novo coração. É do coração que emana as nossas vontades. É do coração que procede os desígnios da vida. Os desejos da gente vêm do coração. É a fonte, Paulo, a fonte das nossas emoções. E como é a fonte das nossas emoções, a palavra do Senhor nos fala que enganoso e perverso é o nosso coração.
quem o conhecerá? Então cuidado com as decisões do coração. As decisões do coração, ela tem que estar embasada com a palavra. Se não tiver com a palavra, para lá. Aí a pessoa diz assim: eu senti no meu coração. Cuidado, o seu coração é enganoso. Agora se você disser: eu senti no meu espírito, ligado com o Espírito Santo, que é isso, aí é certo. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Deus está distribuindo, Deus está procurando pessoas para tirar esse coração de pedra. Deus está procurando pessoas que queiram um renovo no seu espírito, porque quando diz um espírito novo, quer dizer, vai tirar o espírito velho e colocar um espírito novo. Sabe que tem pessoas que envelhecem, mas o espírito juvenil continua. Aqueles homens já de 60, 65 anos, aí anda com o cabelo amarrado aqui, com um brincozinho cheio de tatuagem, porque o espírito dele é jovem. Ele não envelheceu, ele continua jovem. E a gente olha para a pessoa assim: pô, por coroa. Ó por coroa. Ó para coroa toda durinha, tá malhando, tá toda apertadinha. Porque o espírito é jovem, o corpo está velho, mas o espírito está jovem. Então Deus quer colocar um espírito jovem, um espírito novo dentro de nós. E esse espírito novo não tem nada do velho, é tudo novo. Espiritualmente falando, queridos, um coração de pedra é resistente aos ensinamentos do Senhor e insiste em fazer do seu próprio jeito. Um coração de pedra, por mais que a gente ensine, tem sempre uma desculpa. Um coração de pedra, por mais que a gente mostre na palavra, tem sempre uma desculpa. Já teve algumas oportunidades que eu fui evangelizar, tete a tete. E tem aqueles que se acham conhecedores da palavra, nunca aceitou Jesus, mas estuda a palavra. Aí quando vem tentar debater a palavra, eu digo: olha, eu já vi que você é conhecedor da palavra. Então a Bíblia diz que Deus não tem mais você como inocente. Eu não estou aqui para debater a palavra, eu estou aqui para ensinar. Mas já que você já conhece, eu não estou aqui para debater a palavra. Então Deus já não tem mais você como inocente. Ei, quem conhece, Deus já não tem mais como inocente. Não tem. O inocente é aquele que não conhece nada, mas aquele que já conhece, Deus não tem mais como inocente. Então quem tem um coração de pedra, ele é resistente aos ensinamentos. Ele quer porque quer fazer do seu próprio jeito e quer provar a quem está com coração de carne que ele está errado e quem está certo é ele que está com coração de pedra. Menino, acorda, você está errado, e quer provar por A mais B. Mas a palavra nos ensina que a gente não pode ficar debatendo essas coisas. Não é para debater, não. O evangelho não é para debater, é para ensinar. Quem não quer aprender, morra ignorante. Quem não quer aprender, não tem jeito, irmãos. Não tem jeito. Um coração de carne, querido, um coração de carne que não consegue observar a palavra, não é de carne, é de pedra. Mas quem tem de fato um coração de carne, ele consegue, espiritualmente falando, absorver a palavra. E quando vem para a igreja, às vezes é uma palavra dura, e a pessoa diz: glória a Deus, obrigado, Senhor. E quem tem um coração de pedra diz assim: misericórdia, misericórdia. Como é que traz uma palavra dessa para a igreja? Misericórdia. Eu que não me enquadro nisso, está repreendido em nome de Jesus, sei o que, porque não recebe. Mas muitas vezes, queridos, Deus traz uma mensagem dura, não é porque você está fazendo, é para mostrar você, para você ficar vacinado, para você não fazer depois. E quem tem um coração de pedra não recebe alguns ensinamentos. Jesus trouxe alguns ensinamentos, e alguns disseram assim: dura é esta palavra.
E a Bíblia diz que alguns discípulos, não são os 12, mas alguns discípulos que seguiam ele, já não estavam mais com ele, porque a palavra foi dura. E Jesus chega para os seus discípulos, seus 12, e diz: não querem vós ir também? Aí Pedro assume a palavra e diz: para onde iremos nós, se tu tens a palavra da vida eterna? Por mais dura que seja a palavra, é ele que tem a vida eterna. Por mais que você não concorde, mas é ele que tem a vida eterna. Para onde você vai, para onde eu vou, se não for aos pés dele? É ele que tem a vida eterna. Aquilo que o homem procura, só ele pode dar. Mas quem tem um coração de pedra não consegue entender isso, querido. Eu vou dizer uma coisa: tem pessoas que chegam com coração de carne, mas vai petrificando, vai endurecendo com o passar do tempo. Sabe que, eu não sei se é verdade, mas eu sou do interior, né? E diz que uma galinha de quintal, quando fica muito tempo, ela fica com a carne dura. Principalmente galo. Com o passar do tempo, bota na panela de pressão, aquilo ali não tem como ficar mole. Endurece, que é um negócio sério. É o passar do tempo. Então nós precisamos entender, queridos, temos que ter cuidado para o passar do tempo não endurecer o nosso coração. A Bíblia diz: não endureçais os vossos corações. Com o passar do tempo, a gente começa a achar que já conhecemos, que já sabemos. E o Senhor está lá de cima dizendo: você não sabe nada, seu inocente. Você não sabe é de nada. Não sabemos de nada, queridos. A Bíblia diz: quem conheceu, pois, o coração do Senhor? Quem conheceu? Quem foi que ensinou o Senhor? Se a sabedoria aprendeu com ele, Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, quem tem um coração de pedra, os ensinamentos já não entram. E quem tem um coração de carne tem que ter cuidado para, com o passar do tempo, seu coração não ficar endurecendo, petrificando, e já não recebe mais como antes. Quando a pessoa aceita Jesus, tudo é motivo de dar glória. A igreja está em silêncio, a pessoa: glória, né? O pastor está descendo a madeira, glória. E com o passar do tempo já começa a olhar meio atravessado: esse pastor está dando direta para mim. Com o passar do tempo, alguém falou alguma coisa, já não crê mais nas revelações de Deus, não crê mais que Deus está tratando ele, tratando ela. Porque o passar do tempo, querido, temos que entender que o nosso coração precisa continuar recebendo a palavra, para não endurecer e petrificar de tal forma que a palavra já não entra mais. Já ficamos selecionando a palavra. Essa palavra foi boa, essa já aqui mais ou menos. O apóstolo hoje não orou não, acho que ele não está bem. A apóstola pregou, acho que ela não preparou bem essa mensagem não. Quando a pessoa está com o coração de carne, o coração receptivo, tudo dá glória, irmão, tudo dá glória, glória. A apóstola hoje está cheia, desceu a madeira. Eu gosto quando desce a madeira. Eita, como eu apanhei hoje. Quem está com o coração de carne é assim, querido, recebe tudo de Deus. Devemos estar com o coração sempre receptivo à palavra. É palavra, é de Deus, eu recebo. É ensinamento de homem, epa, está embasada na palavra, eu recebo. Se não tiver, corta. Porque, querido, essa é a palavra que a gente precisa. Palavra de Deus. Amém? Uma vida cristã sempre será sustentada por essa palavra. No livro de Deuteronômio, por favor, abra comigo para você ler essa leitura um pouquinho mais extensa. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 até o versículo 4. Deuteronômio capítulo 8. Aleluia. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 2 diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé, nestes 40 anos. Em resumo, queridos, em resumo, toda luta
que um crente passa tem um propósito específico para nós entendermos que tudo que precisamos sai da boca de Deus. Tudo que você precisa sai da boca de Deus. Olha aqui falando conosco nesta noite. Tudo que nós precisamos sai da boca de Deus. Toda luta que você passa tem um propósito. É para apontar para você que você precisa ouvir a palavra de Deus. E Deus teve um cuidado todo especial com aquele povo, para que o povo entendesse. Deus permitiu que eles passassem fome, passassem dificuldade, passassem luta, para saber o que é que estava no coração deles, se eles iriam servir ao Senhor ou não, se eles iriam se afastar do Senhor ou não. Para eles entenderem que o que eles precisavam não era só do maná que descia do céu, porque Deus sabe que o nosso corpo precisa de alimento, mas o que Deus queria que o homem entendesse, e quer que a gente entenda, que o que a gente precisa não é só de pão, nós precisamos é da sua palavra, que não é só de pão que o homem vive. O homem precisa entender que ele precisa da palavra de Deus. Segundo as Escrituras, nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Em resumo, Deus quer dizer o seguinte: eu sempre cuidei de vós. Deus sempre está cuidando de nós, queridos. Então nós precisamos estar com a nossa vida no altar, na presença, porque Deus cuida de nós. Foram 40 anos, eles não perceberam que a sandália não envelheceu. Antigamente eu usava sandálias havaianas, quando era só de pobre, né? Agora virou um artigo de luxo, você vai comprar uma havaiana, misericórdia, né? Então eu usava tanta havaiana que ficava soltando as tiras. Alguém usou uma sandália assim, soltando as tiras? Gente, aquilo quando soltava na feira, dia de chuva, era um problema, viu? Meter a mão ali para botar no lugar de novo, você dava 2 passos, soltava de novo, era uma luta, né? Era uma luta, botava grampo, ficava arranhando no chão, era uma luta terrível. E depois que partia o lugar do grampo, agora não tem mais jeito, agora acabou a havaiana. Partiu, acabou, né? Botou arame, partiu, não tem mais jeito, ali pode sepultar que não tem mais jeito. Mas, querido, porque eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes, quando ela não quebrava, a gente andava tanto que a cor começava a mudar, né? Chegava até na parte de cima, que é a parte do meio, assim, ia comendo. E tem gente que anda assim, arrastando os pés, fazia um buraco embaixo, né? A minha sandália às vezes fazia um buraco. Tem gente que anda assim, arrastando os pés, aí faz um buraco embaixo. Mas, segundo a palavra de Deus, a sandália não se desgastou durante 40 anos. A roupa também não se desgastou. A pessoa engordava e emagrecia, a roupa estava lá, no deserto. Porque Deus cuida dos seus, queridos. Ei, não se preocupe, você tem uma vida na presença de Deus, não se preocupe, Deus cuida de você. Cuida, mesmo na luta. A Bíblia está dizendo aqui, Deus diz, olha o que Deus diz aqui na palavra. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que não viverá só de pão, que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E termina esse versículo dizendo: nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti. Quer dizer, em meio a tudo que eu deixei você passar, em meio a tudo que eu permiti você passar, e deixei você passar com um propósito, também a sua roupa. Você prestou atenção que sua roupa não envelheceu sobre ti? Você prestou atenção que mesmo no deserto a sua roupa não se partiu com o sol, porque sol enfraquece tecido. Deixa uma roupa no sol muito tempo, você vai ver se não enfraquece o tecido. Mas Deus durante 40 anos não permitiu que a roupa deles se rasgassem. Talvez Deus estava aqui chamando a atenção daquelas pessoas. Eu estou dando a provisão na sua luta, você não está vendo não? É Deus dizendo a vocês, eu permiti vocês passar por humilhação, permiti vocês passar por tanta dificuldade, mas ainda assim eu estava lá, cuidando de você. Nem a sua roupa se rasgou. Nem a sua roupa se rasgou. Você não está prestando atenção não, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Você sabe o que é você caminhar no deserto durante 40 anos? Parava um tempo, daqui a pouco andava de novo, parava outro tempo, andava de novo. Mas Deus diz, olha, eu cuidei da tua saúde. Quando fala o seguinte, não inchou teus pés, porque para o pé inchar você tem que estar com algum problema de saúde.
o pé não incha de nada. Talvez a pressão alta, questão de circulação, mas Deus diz: olha, eu cuidei da tua saúde durante 40 anos. Talvez você não tenha percebido ainda a luta que você está passando, tanta dificuldade, mas Deus está cuidando da tua saúde também. Quem tem uma vida na presença do Senhor, quem tem uma vida verdadeiramente cristã, o inimigo não tem condições de tocar, porque aqueles que são do Senhor, maligno não toca. Passamos luta, sim, dificuldade, sim, mas com um propósito de Deus, não de Satanás, porque nós somos de Deus. Aleluia. Tudo que estamos falando precisa, querido, ser recebidos com fé. Não adianta eu estar por estar, eu tenho que crer naquilo que eu estou recebendo, eu tenho que crer naquele que enviou ao Senhor, eu tenho que crer no próprio Senhor, eu tenho que estar aqui com fé. No Evangelho contado por João, capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Não tem como ter vida em Cristo se não crer nas Escrituras. E crer nas Escrituras, querido, é viver ela. Crer é viver ela. É viver ela, queridos. Não tem como eu crer nas Escrituras se eu não vivenciar ela. A minha vida tem que estar em consonância com a palavra. E é o que Jesus está dizendo aqui. É o que a palavra está dizendo aqui. Tudo que está escrito aqui foi para que eu possa crer. E para que eu tenha vida no nome de Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É ter fé, queridos. Eu estou aqui porque eu creio. Essa igreja existe porque tem um povo que crê, tem a fé, o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio que já tenho, já está em minhas mãos, eu já posso contemplar. Os olhos espirituais já estou vendo aquilo que os meus olhos físicos não conseguem ver. É fé, queridos. Não existe vida cristã sem fé. E sem fé, segundo as Escrituras, é impossível agradar a Deus. Se eu não tenho fé, o que é que eu estou fazendo aqui nesta noite? Se você que está aqui nesta noite não tem fé, o que é que está fazendo aqui? Porque aqui é um lugar da manifestação da fé. Porque é aqui que a gente, pela fé, recebemos algo que só Deus pode dar. É aqui que pela fé nós recebemos profeticamente a palavra de Deus na nossa vida. É aqui que pela fé nós saímos daqui cheios de Deus, crendo que Deus vai fazer coisas que só Ele pode fazer. Estamos aqui pela fé. Pela fé, queridos. Não há vida cristã sem morrer para o pecado. No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado. É como Paulo estivesse dizendo assim, ó, não é mais a minha vontade, não é mais eu, é Cristo que vive em mim. Eu vivia na carne, mas aquela vida que eu vivia na carne, eu não vivo mais. Agora eu vivo na fé do Filho do Deus vivo. Eu sou outra pessoa. Ao nascer de novo, eu não sou mais o mesmo. Eu não vivo mais daquele jeito. Eu sou outro. Eu mudei. Eu estou transformado. Eu não vivo mais na carne. Agora eu vivo na vida. A minha vida agora é na fé. Na fé do Filho do Deus vivo. Eu creio nele. É isso que Paulo está dizendo.
No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 11. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4, verso 11, diz assim: e assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. O que é que isso quer dizer, apóstolo? A vida de Jesus tem que se manifestar nas minhas ações. Carne mortal é isso aqui, ó. Essa carne, aquilo que eu faço, não é só aquilo que eu imagino na fé, não, é algo prático, na praticidade da vida, no dia a dia. A vida de Cristo tem que estar em nós. É isso que Paulo, é isso que João está dizendo, Paulo está dizendo aos Coríntios: nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Também, quando ele fala também, ele está falando de algo prático, não é só o espiritual. Também na nossa carne mortal, crucificando a nós mesmos. Bem que o meu eu gostaria, mas já estou crucificado com Cristo. Tem gente que fica se vangloriando como era, eu fazia isso, eu fazia aquilo, parecendo um saudosismo, antes de ser crente, você não sabe o que eu aprontei não, aprontei tanta coisa, parecendo que está relembrando com saudade. Saudosismo é lembrar com saudades. Nós temos que lembrar do passado com tristeza, porque nós não conhecíamos a Cristo. Aí Paulo diz: olha, já estou crucificado, já sou outra pessoa. A vida que eu vivia na carne eu não vivo mais, agora eu estou vivendo na fé do Filho do Deus vivo. Não sou mais aquela pessoa. Então a vida de Jesus precisa se manifestar na nossa carne mortal, nosso dia a dia, minhas ações e reações. Outro fato interessante para quem quer ter ou para quem já tem uma vida de fato cristã: o amor aos outros é parte integral de uma vida cristã, queridos. O amor era o ponto fundamental de Jesus para que as pessoas entendessem o grande amor de Deus. Ele exalava amor pelas pessoas, ele tinha empatia, ele se colocava no lugar das pessoas, e isso é importante na nossa vida, ter empatia. No livro de 1 João capítulo 3, verso 14, diz assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Segundo esse relato bíblico, porque está sabendo que passou da morte para a vida, porque ama. Quem tem amor, transborda de amor, já passou de um lado para o outro, porque o mundo só tem ódio, só tem intriga. O mundo é um querendo matar o outro, é um querendo passar na frente do outro. Mas segundo as Escrituras, já passamos da morte para a vida. Você já passou da morte para a vida. Nós já passamos por essa etapa. Nós estamos em uma outra etapa, estamos já em um outro patamar, queridos. Deixe o amor transbordar na sua vida, no seu coração. Ame ao seu irmão. Demonstre esse amor que você tem pelo seu irmão. Quem quer ter uma vida espiritual cristã não fica sem congregar, queridos. É uma das características de ter uma vida cristã. Não consegue ficar sem congregar. Tem um irmão aqui nessa igreja que está aqui no púlpito, que não sou eu, é do sexo masculino, é um papa culto. Quando ele não vem, tenha certeza, ele está doente. E só fica em casa quando a mulher tranca ele: você não vai hoje, você não está bem. Mas ele fica lá com os pezinhos assim, doido para vir para a igreja. Eu não vou falar o nome porque, né, questão de ética. Mas está aqui no púlpito do sexo masculino e não sou eu. Papa culto. Tem muitos aqui que são papa culto, não conseguem ficar em casa sem cultuar. Você conhece alguém assim, Paulo? Conhece, né? Conhece, aí, conhece. Então, queridos, o cultuar a Deus faz parte de uma vida cristã. Como é que ama a Deus e não gosta de vir na casa de Deus? Quem é que ama a Deus e fica sem congregar? Eu estou congregando em casa mesmo. Quando eu puder, eu vou na igreja. Queridos,
Uma coisa é você ouvir essa mensagem aqui agora, outra coisa é você assistir em casa, é outra coisa. Não é a mesma coisa, não. Há uma unção diferenciada na casa do Senhor, porque Ele está neste lugar. No livro de Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, eu estou acelerando por conta do tempo. Diz assim, Hebreus 10, 24 e 25: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Não é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Quer dizer, quanto mais vai se aproximando aquele dia, mais a gente precisa congregar, mais a gente precisa estimular o outro a estar na igreja. Nós precisamos estimular um ao outro a congregar, porque está chegando o grande dia, e nós não podemos chegar naquele grande dia sem os ensinamentos que é dado na congregação. Esse lugar é chamado congregação dos santos, queridos. E segundo as Escrituras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E continua, antes, como quiser melhor, admoestar-nos uns aos outros. Tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha, quanto mais você percebe que as coisas estão se afunilando, quanto mais você vai percebendo que os dias estão cada vez mais ficando menor, o tempo passa voando, quanto mais você percebe isso, que está chegando os últimos tempos, então é hora de você congregar cada vez mais. É isso que está dizendo. Está percebendo que as coisas estão voando, as coisas estão acontecendo? Congregue mais, busque mais, cultue mais, se apresente mais aos pés do Senhor. O tempo é esse, queridos. É tempo de buscar ao Senhor. Um chamando a atenção do outro. Fulano, você não foi para o culto porque sentiu sua falta. Ah, não sei, o tempo passou. Vigia, irmão. Dia de culto não é dia de ficar em casa, não. Dia de culto é dia de cultuar. Dia de culto é dia de cultuar. Não estou dizendo para você trazer sua cama para a igreja, não. É só dia de culto. 3 vezes na semana. No máximo 2 horas. Quando o pastor ou o apóstolo está assim empolgado, aí demora um pouquinho mais. Mas no geral, no máximo 2 horas. Tem gente que parece que vir para a igreja é algo assim. Parece que é todo dia na igreja. Não está todo dia na igreja. É tempo de cultuar, um chamando a atenção do outro. Para finalizar, queridos, a todos que vêm para a casa do Senhor, para finalizar, é preciso ter a alegria de estar nesse lugar. Se você perdeu a alegria de vir cultuar, tem alguma coisa errada. Quando a gente tem a alegria de estar no lugar, a gente luta para estar naquele lugar, briga para estar naquele lugar. Ah, eu não posso perder, eu vou. Se você perdeu a alegria de cultuar, tem alguma coisa errada. O salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E ele tinha tanta alegria que ele disse um dia: quem dera eu morar, habitar na casa do Senhor, porque a presença dele nos enche de alegria. Se está aqui na casa do Senhor, já não enche teu coração de alegria, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então é hora de pedir ao Senhor: Senhor, enche meu coração de alegria para eu estar na tua casa. Amém, queridos? Só até aqui. Aplauda ao Senhor e seja abençoado em nome de Jesus. Fica de pés, vamos orar. Estaremos despedidos. Leve essa palavra para o seu coração. Leva esses ensinamentos para a tua vida. Deixa o Espírito de Deus continuar ministrando no teu coração, porque Deus fará coisas novas. Tem alguém no nosso meio